Será que a inteligência é algo com que a gente já nasce, assim, pronta? Ou será que é mais como uma construção? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na arquitetura da nossa mente para entender como a criatividade e a própria inteligência são processos que a gente pode moldar, sabe? Literalmente, tijolo por tijolo. Então, a grande pergunta que move tudo é esta: a inteligência é estática, é fixa? Porque, pensa bem, a ideia de que ela pode ser construída meio que desafia o que a gente costuma pensar. E se a nossa mente não for uma escultura já pronta, mas sim um projeto que está sempre em andamento? E é aí que entra a metáfora principal de toda essa conversa. Imagine só, o cérebro não é um monumento, uma coisa acabada. Ele é, na verdade, um canteiro de obras. Cada pensamento, cada experiência, tudo que a gente aprende adiciona um tijolinho novo ou muda alguma parte da estrutura. É uma ideia muito, mas muito poderosa mesmo. Muda completamente o jeito que a gente se enxerga. Bom, para começar qualquer obra, a gente precisa conhecer os materiais, certo? Então, nessa primeira parte, vamos dar uma olhada nas matérias-primas que o cérebro usa para se construir. A gente vai falar da sua capacidade incrível de mudar e do jeito como ele, de fato, interpreta o mundo. O conceito-chave aqui, a base de tudo, é a neuroplasticidade. O que é isso? As fontes explicam que o cérebro não é um órgão rígido, mas sim plástico. E não é plástico de brinquedo, claro, é no sentido de ser moldável. Isso quer dizer que ele pode literalmente se reorganizar. Como diz o Norman Doidge, toda vez que a gente aprende uma habilidade nova, o cérebro se modifica física e funcionalmente. Então, o ponto todo é essa virada de chave, sabe? A gente está saindo daquela ideia antiga de que o cérebro é um hardware que não muda, para essa visão plástica, um sistema dinâmico que está o tempo todo sendo atualizado pelas nossas experiências. E para a gente entender como a nossa realidade é construída, o neurocientista Bo Lotto traz um dado que é de cair o queixo. Se liga nisso, só 10% do que a gente acha que vê vem de fato dos nossos olhos. É sério, os outros 90% são uma construção interna do cérebro. É uma interpretação baseada no que a gente já viveu, nas nossas memórias. E essa citação do Lotto resume tudo de forma genial. O que a gente percebe como realidade, na verdade, é só o jeito que o cérebro interpretou as coisas com base no que funcionou para a gente sobreviver no passado. Ou seja, a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo do jeito que foi útil para nós o vermos. É uma loucura, né? Ok, então a gente já entendeu a matéria-prima, um cérebro que muda e uma percepção que é construída. Agora a gente precisa das ferramentas para começar a obra, né? É nesta sessão que a gente vai ver como os hábitos e o aprendizado ativo são as ferramentas que realmente moldam essa estrutura toda. E olha, talvez a ferramenta mais poderosa de todas seja o hábito. O Charles Duhigg explica isso muito bem com o loop do hábito. Funciona assim. Primeiro tem a deixa, que é tipo um gatilho. Essa deixa dispara uma rotina, que é o hábito em si, e no final vem a recompensa, que é o que faz o cérebro pensar: opa, isso foi bom, vamos fazer de novo. É um ciclo simples, mas absolutamente fundamental. Tá, mas e como a gente usa isso para construir hábitos melhores? A regra de ouro é simplesmente genial. A sacada é não brigar com o gatilho nem com a vontade da recompensa. O segredo está em trocar a rotina. Você mantém a mesma deixa, busca a mesma recompensa, mas insere um comportamento novo no meio do caminho. E aprender, claro, não é só ficar sentado ouvindo. O Paulo Freire trouxe um conceito incrível para isso, a praxis, que nada mais é do que a união da teoria com a prática. A ideia não é só acumular conhecimento, mas usar esse conhecimento para de fato transformar o mundo ao redor. É o saber virando uma ferramenta de construção de verdade. Só que criatividade e conhecimento precisam de uma estrutura, de um andaime, para não desmoronar. O Austin Kleon lembra de uma citação do George Eliot que diz tudo. Estrutura é tudo. Até a ideia mais maluca e criativa precisa de uma boa organização para ganhar forma e ter algum impacto, sabe? Beleza, agora vamos visitar o canteiro de obras em plena atividade. A gente já tem os materiais, já tem as ferramentas, mas como é que tudo isso se junta para criar algo novo? É aqui que a mágica acontece. É aqui que a inteligência e a criatividade aparecem como um processo de construção de verdade. Dá uma olhada nesse mapa do cérebro. Ele mostra a colaboração incrível que está rolando aí dentro. Resolver um problema de forma criativa não é coisa de um lugar só do cérebro. É tipo uma orquestra. O córtex pré-frontal, que é o nosso planejador, conversa com o lobo temporal, nosso arquivo de memórias, e com o lobo parietal, que cuida da parte espacial. É a sintonia fina entre todas essas áreas que faz uma ideia nova surgir. Ou seja, aquele momento eureka, sabe? Aquela lâmpada que acende na cabeça,
não é um raio que cai do céu do nada. Ele é o resultado final de todo um processo. É aquele instante em que diferentes redes de neurônios, cada uma com sua função, finalmente conseguem fazer uma conexão nova e que faz sentido. É a arquitetura da mente em plena ação. Então, como é que a gente pode dar um empurrãozinho nesse processo? As fontes que a gente analisou dão uma lista de ingredientes. Primeiro, questione tudo que parece óbvio. Depois, tenha uma mente de iniciante, curiosa. Deixe as ideias cozinhando em fogo baixo. E como defende o Bouloto, abrace a dúvida. É no meio da incerteza que as coisas novas aparecem. E agora, um ponto que é fundamental, destacado pela Carla Chepo. Esquece aquela ideia de que emoção e lógica são inimigas. Na verdade, a emoção é parte essencial do raciocínio. São as nossas emoções que guiam as decisões, que mostram o que é importante. Aquela imagem da pessoa que é pura razão, fria e calculista, isso é um mito. Bom, chegamos na parte final. E talvez seja a mais importante de todas. Porque se o cérebro é um canteiro de obras, a pergunta que não quer calar é: quem é o arquiteto? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O nosso papel ativo na construção da nossa própria mente. Essa frase do Norman Doidge resume perfeitamente o poder e a responsabilidade que a gente tem. Aprender algo novo não é só uma ideia na cabeça, é um evento físico, de verdade. Novas conexões são criadas, alguns circuitos ficam mais fortes, a gente está, a todo momento, esculpindo o nosso próprio cérebro. Mas tem um porém, uma ressalva importante que é o paradoxo plástico. A mesma neuroplasticidade incrível que nos deixa aprender e evoluir é a que também pode fortalecer hábitos ruins, deixando eles super rígidos e automáticos. A plasticidade, no fim das contas, é neutra. O caminho que ela vai seguir, bom, depende de como a gente a usa. E tudo isso nos leva para a conclusão principal dessa nossa conversa. Inteligência e criatividade não são coisas que se tem, são coisas que se faz. Não são substantivos, são verbos. Não são bens que a gente guarda, são processos que estão sempre acontecendo. São o resultado do que a gente faz, dos nossos hábitos, da nossa curiosidade. E para terminar, fica uma pergunta. Mas não é só uma pergunta, é um convite. A ciência nos deu a planta baixa, as ferramentas estão aí, disponíveis. A arquitetura da mente é um processo ativo, que não para nunca. Então a grande questão que fica no ar é: o que a gente vai escolher construir com tudo isso?